Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo vocês já sabem. Vocês sabem também que eu sou apaixonada por transformação pessoal e social e que esse podcast tem um objetivo lindo de ajudar mulheres a saírem da violência, de incentivar, de encorajar e de trazer informação de qualidade e casos da vida real pra gente. No episódio de hoje, chamado Desconstruindo Crenças na Violência Doméstica, vamos falar sobre crenças limitantes, crenças de legitimação da violência e vamos entender como a psicologia e o autocuidado podem ajudar você a sair disso. Para isso, trouxemos uma convidada super especial que aborda esse tema do jeitinho que a gente gosta, com profundidade e leveza. Você falou em rede social, Larissa. A rede social, eu vi até um vídeo seu que você fala sobre o uso abusivo da tecnologia, né? Que isso realmente acho que dependendo da forma como a gente usa, isso pode ser muito maléfico, né? Traz pra gente algum enfoque, como essa rede social pode ser maléfica na vida de alguém e se a rede social, o uso da tecnologia, também pode ser usada como uma ferramenta bacana para ajudar essa mulher no processo de desconstrução de crenças. Sim, veja, a gente, assim como outras revoluções que a gente viveu, né, ao longo da história da humanidade, como, enfim, revolução agrícola, por exemplo, né, revoluções outras, enfim, né, que fazem parte da nossa história, a gente está vivendo um momento de revolução, outra revolução tecnológica, que é a revolução digital. Né? E isso altera o comportamento das pessoas, né? Isso altera a cultura, né? Os hábitos de consumo, né? O que as pessoas pensam, o que elas fazem, como elas se vestem, né? Então, hoje, qualquer fenômeno que a gente vai discutir, e agora especificamente sobre a violência contra a mulher, é importante que a gente pense nisso e faça esse link com a tecnologia. A tecnologia é mais um espaço onde pode haver abuso contra a mulher, né, por meio de senhas, por meio de visualizações, invasão de privacidade. Stalker, né? Pois é. Pessoas que perseguindo ali, ver cada exatamente. Passo da mulher Pois através da rede social. E o medo também de ter a vida exposta, né, assim, que muitas mulheres sentem em redes sociais, e muitas pressões ali, comparações também, então a vida de fulana, como é que tá? Ver que pessoa feliz, tá com a família viajando, ou então tá com a família almoçando, que legal e tal, e a minha vida não é desse jeito, né? Então tem isso, assim, tem essa regulação que faz essa desregulação provocada pelo uso de redes sociais. E tem também, mas assim como qualquer coisa, né, que é o que eu estava dizendo, tem também um lado bom. E nesse sentido, eu acredito que a rede social ela vem com mais vantagens do que desvantagens nesse assunto. Porque as redes sociais, elas abrem para discussão, elas abrem para informação, elas abrem para a possibilidade de mulheres nomearem as coisas que elas sentem, de ampliar vínculo e contato com outras mulheres, de poder se identificar em comunidades, né? Assim, muitas vezes elas não sabem quem são, então nesses espaços elas podem entender um pouco mais de si. Então, trazendo ouvir e serem ouvidas. É verdade, ouvirem e serem ouvidas. Bacana, Larissa. Vamos falar de estresse? Vamos falar de estresse. A gente está falando aí de tecnologia, a tecnologia está muito associada a essa vida tão agitada, moderna, tecnológica da gente. Existem mulheres que são extremamente dinâmicas, né? Eu já estou aí falando por mim, porque eu vou aproveitar a doutora aqui para já ver como é que eu faço para lidar com esse negócio. Esse bicho-papão que é o estresse e que é uma realidade na vida das mulheres, principalmente aquelas mulheres que trabalham, mas que também têm família, também têm filhos e que querem, de alguma forma, fazer tudo da melhor maneira possível, sem adoecer, sem quebrar. Como é que a gente faz para lidar com o estresse? Eu vi algumas coisas suas, você tem um canal no YouTube, você falando sobre isso, e aí você falou da necessidade de relaxar. Eu disse, meu Deus, como é que a gente faz para relaxar com essa vida louca, essa rotina pesada que muitas mulheres têm? É possível relaxar no meio de todo esse caos? Dá umas dicas aí para as mulheres que, assim como eu, têm uma vida super acelerada. Olha, eu acho que essa visão dos valores, né? Eu acho que é importante que a gente possa desenvolver esse entendimento, essa percepção do que é valor pra gente, né? Então, às vezes, não é que uma coisa que a gente não valorize ou que a gente não acha que é bacana. Por exemplo, eu valorizo muito
Música. Uhum. Né? Eu Não é valorizo baixista. pois é. Eu valorizo muito, assim, ter momentos onde eu possa ir para shows, ir para ambientes onde toque músicas que eu gosto de passar um tempo tocando, eu gosto de vivenciar isso. Chega Não em é casa, que... pega seu instrumento musical e se deleita um pouco. Exatamente. E aí, veja, não é que outras coisas não sejam valorosas para mim, não é que estar com a minha família não seja prazeroso, mas que há uma necessidade também de ter um momento para mim, Só né, seu. que eu me conecto com coisas que são valores mesmo, né? Assim, coisas que me importam. Então, assim, falar sobre esse manejo do estresse, a gente precisa entender aí o que é esse estresse, né? Estresse é qualquer coisa que altere o funcionamento do seu corpo ali por alguns instantes, por alguns segundos. Então, o despertador tocou, você estava dormindo, o despertador tocou, isso já é um Você dá um estresse. pulo. Isso já é um estresse para o organismo, né? Seu corpo precisa se adaptar àquele estímulo que ele recebeu, que ele não estava esperando. Por quê? Porque ele estava relaxado. Então, o estresse, ele pega a gente exatamente no que a gente não está relaxada, né? Então, não diria que é importante, mas eu diria que é fundamental que a gente tenha práticas de relaxamento na nossa rotina. E aí, uma coisa que já pode ser usada assim de cara, né? Que eu não sei os valores das pessoas que estão assistindo a gente, mas a coisa de a gente parar um tempo no nosso dia, fazer uma respiração consciente, inspirar, expirar calmamente, né? Observar o fluxo de pensamento, né? Que é um treinamento também que a gente faz no processo de terapia. Observar o que eu estou pensando nesse momento, como é que eu estou me sentindo, será que a minha respiração está curta? Geralmente Ofegante, né? Está muito associado ao estresse. Exatamente. Né? E a gente não faz aquela respiração que é mais profunda, diafragmática, e solta o ar devagar, né? Então, são hábitos que a gente precisa cultivar na nossa rotina para diminuir esse estresse. Prática de atividade física. Então, assim, em casa mesmo, lá no YouTube, bota lá no YouTube, né? Aqui no YouTube. Escreve lá, procura. Exercícios para fazer em casa. Você pode fazer exercícios em casa. Né, alongamento. Isso, e assim, nunca deixar de se higienizar, de fazer isso, sabe, de cuidar de si mesma, né, porque isso faz toda a diferença. Você falou de se higienizar. Essa higiene mental, dá para fazer, inclusive no meio do caos está lá, na delegacia, o furdunço, o mundo caindo. Eu falei de delegacia, mas pode ser um hospital, por exemplo. Profissionais de saúde passam também por isso. Profissionais do sistema carcerário. Temos tantas áreas aí, né, para a gente falar sobre isso. E aí, no meio daquele furdunço, dá para, com uma respiração, voltar para o eixo, uma respiração de qualidade e trazer essa sensação de relaxamento? A proposta é o não julgamento. É a gente perceber como é que a gente está se sentindo naquele momento. E não como se aquilo fosse uma coisa automática e eu tô mal e eu já vou funcionando daquele jeito e já vou ficando mais agitada mesmo e saio, né? A ideia é que você tire um tempo para respirar conscientemente e lembrar que tem um coração batendo no seu peito, né? Tem sangue correndo nas suas veias, você é um ser humano, você... o que você está pensando, como é que está sendo o seu dia, de manhã quando você acorda, né? O que é que você está imaginando que vai ser o seu dia, né? Num momento desse, como você está dizendo, de caos, né? Uma situação caótica ali, muita coisa acontecendo. Claro, né? Acho que até é uma coisa, assim, importante para regular as emoções, né? Ansiedade, raiva, né? Que também são coisas ambivalentes. Muitas vezes a gente sente raiva e a gente sente saudade. A gente sente medo e a gente sente amor, né? A gente sente, a gente quer ir, mas a gente quer ficar, né? Então, é uma forma de regular as emoções. Tá em cima do muro, né? Então, uma boa respiração pode, de Sim. repente, funcionar. Hidratação, prática de atividade física, né? Escrita terapêutica é uma coisa que eu recomendo muito. Escrita terapêutica. Você pegar um caderno, folhas de papel, e você simplesmente escrever o que você está pensando. Eu vi você com seu tablet e escrevendo. Pois é, eu tenho esse hábito, né? E assim, a gente vê bons resultados, né? Porque ali, veja, se você não quiser mostrar aquilo para ninguém, é ótimo, assim, não tem problema. Mas você está esvaziando aquele fluxo de pensamento, né? E às vezes é assim, uma bola de neve, né? Uma coisa aconteceu ali de manhã, você ficou meio chateada, com raiva. Mas aí o dia tá passando, você vai perdendo, né, aquela energia, chega de noite você tá triste. Mas na verdade, você não tá triste, você tá cansada. E o que começou a te deixar cansada foi algo que te deixou com raiva de manhã. Já foi algo estressor anterior. E pior, pode até acontecer de você chegar em casa
cansada também, triste também, ainda descontar em uma outra pessoa que não tem nada a ver tipo com o que isso. aconteceu antes. É possível, né? Com Nossa, eu tô certeza. achando que temos praticado muito isso ainda, não é? Pois é, pois é. Não, e essa jornada da mulher também, né? Que imagina, a gente está vivendo um momento em que as mulheres, um momento nunca antes visto, né? As mulheres estão indo para o mercado de trabalho, né? Cada vez mais a gente tem visto uma mudança também nessa percepção aí de fertilidade, né? E esse reloginho biológico aí não está sendo a principal coisa, né, da vida de uma Isso. mulher, o que é muito bom, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas não E têm poder que, escolher, né? claro, Inclusive, se não quiser ser mãe. com certeza. Recentemente eu estava com Jaque aqui, ela fez essa escolha muito cedo de que não queria ser mãe e passou por um processo também de resistência social. É interessante. Quando você falou sobre isso, eu pensei em culpa, doutora. Me diz aí, Larissa. A culpa ainda é uma companheira muito constante na vida das mulheres? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que a gente evoluiu com a culpa ou apesar dela? Eu acho que evoluímos com a culpa e apesar dela. Como você argumentaria isso? Apesar da culpa, muitas vezes eu decidi mudar determinadas coisas na minha vida, mesmo me sentindo culpada, por exemplo, com relação a meus filhos. Eu já passei por esse processo várias vezes, de dizer, mas eu tinha que ficar, eu tinha que estar um pouquinho mais presente. E em vários momentos eu precisei ponderar. Se naquele momento, no meu trabalho, eu precisava mesmo dar um pouco mais de atenção. Então, apesar da culpa, eu fui com a culpa e tudo. Sim. Então, apesar da culpa. E a outra foi com a culpa. Sim. Com a culpa eu também já fiz. E já deixei de fazer por causa da culpa. Então, eu não sei, talvez na minha percepção, nós mulheres temos feito as duas coisas. Tem hora que a gente vai apesar da culpa e tem hora que a gente fica por causa da culpa. E deixa de fazer aquilo que a gente realmente queria fazer. Pois é, a gente evoluiu, né, enquanto humanidade. Achei que tua ideia, assim, foi perfeita, acho que você pontuou bem. É exatamente isso, né? A culpa, ela é pedagógica quando ela sinaliza pra gente que alguma coisa que a gente fez não foi legal, né? E aí é o arrependimento, né? A gente precisa sentir arrependimento na nossa experiência de vida para que a gente possa lidar com os nossos erros, para que a gente possa ter noção do impacto das coisas, para que a gente possa entender a própria violência, né? Que temos potencial para praticar e que podemos ser vítimas, né? Então a culpa, nesse sentido, ela sinaliza coisas que a gente pode melhorar e pode rever. Mas a culpa, muitas vezes, ela tá fora do lugar, Teresa, né? Assim como a ansiedade, né? É como se fosse imagina assim, imagina uma... Sabe aqueles vidrinhos que tem em prédios ou empresariais, que é um vidrinho que tem uma marretinha que se você bate, incêndio, ele sinaliza que precisa chamar os bombeiros. Sim. Sabe como é aquela... É transparente. Em edifícios e tal. Então, aquilo ali serve para, se houver um incêndio, aquilo disparar. Sim. Mas vamos imaginar que uma criança estava passando, bateu sem querer. Estava brincando, bateu sem querer, e aquilo foi disparado sem que fosse necessário. Então, isso pode acontecer com as nossas emoções. Então, a culpa pode vir, em muitos momentos, não porque ela é útil para que uma mudança aconteça, no sentido de, poxa, eu preciso rever aqui, né? Eu errei, não foi legal isso que eu fiz. Mas ela está num lugar onde a mulher se culpa, a mulher acha que o problema está com ela, quando na verdade não está, né? Nada justifica a violência, nada justifica. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Falar sobre isso, porque as mulheres, assim, esse sentimento de culpa é muito comum nas mulheres, né? Por tudo, tá? Não é só em situações de violência doméstica, não, mas na vida. É um sentimento que comumente acompanha as mulheres. Não, e foi muito bom você trazer a culpa para o recorte da violência doméstica. Porque quando eu estava falando da culpa, eu estava falando até das escolhas, né? Que quantas vezes a gente se culpa por nossas escolhas profissionais, muitas vezes, mas no contexto da violência doméstica. É impressionante como as mulheres repetem na delegacia. Descrevem o fato e imediatamente dizem: mas, delegada, a culpa foi minha. Eu usei aquela roupa, eu falei com tal pessoa que eu já sabia que ele não gostava, eu fiz determinada coisa, ou seja, de alguma forma justifica o ato violento. Se eu não tivesse feito, né?
E se eu não tivesse feito tal coisa, então A eu poderia violência ter não evitado. teria acontecido. Ou seja, é uma crença legitimadora da violência na mente da mulher. Não Isso, é, Larissa? exatamente. Traz para si, né? Como se ela pudesse ter evitado aquela situação de violência, né? E a gente não pode colocar essa ideia como uma ideia coerente, né? Assim, com uma vida que se possa viver em conjunto, em sociedade, né? Assim, claro que se a gente puder evitar a violência, a gente vai evitar, mas aí não se trata de uma evitação, né? Se trata de uma violência que está acontecendo, né? Isso mesmo. E você viver se podando tanto a esse ponto. Então, assim, eu vou ter que escolher não botar aquela roupa, não falar com aquela pessoa, não agir de determinada maneira. Acho que são muitas podas, não é? É verdade. É uma coisa assim muito comum isso que você fala, em ambientes, né, institucionais, ambientes de trabalho, né, mulheres muitas vezes não passarem um batom, muitas vezes não, assim, mulheres que chegam cheirosas, que chegam hiper arrumadas e tal, são mulheres que é como se elas ficassem sexys. Mas quando o homem é carismático, quando o homem ri, quando o homem dá uma olhada, é isso, né? É carisma, né? Ele tem carisma, né? E a mulher não, muitas vezes ela é vista como uma mulher sensual, ela é... Uma hipersexualização do corpo da mulher, não é? Uma erotização que, veja, assim, não, né? Mesmo que você escolha se vestir daquela determinada forma, porque é a forma como você gosta de se vestir, qual o direito, né, Pois que é. o outro tem Pois é. de invadir esse seu espaço, de te julgar por isso? Porque existe algo muito mais além. Eu gostei muito. Eu vi um post seu que você diz o seguinte nesse post: nossas dores de vida não cabem nas páginas de nenhum livro. Temos que aprender a mudar, a virar as páginas e a continuar escrevendo. Que frase linda! Vi que você falou que foi a adaptação de um texto de um autor desconhecido, mas é uma frase belíssima. Explica um pouco mais, desenvolve essa ideia pra gente. Como essas dores, que tamanho elas são, quais dores são essas que não cabem nas páginas de um livro e que a gente mesmo assim tem que continuar escrevendo. O que você quis dizer quando você trouxe esse texto na sua rede social? Lembra que eu falei para você sobre a ACT, que a ACT trabalhava com um hexágono, né, uma figura de um hexágono, de cada ponta significava um processo que a gente precisa desenvolver, né, precisa rever para que a gente diminua as dores psíquicas e, né? Sim. Lembra que eu falei sobre isso? Então, esse texto, essa ideia, né, ela tem a ver com isso. Um dos elementos, né, do Hexaflex, né, desse esquema de um hexágono, mas que ele é mais flexível, né, ele não é rígido, é que a gente possa ter uma aceitação radical das coisas, né? E a aceitação radical, ela não quer dizer que você vai se resignar num problema ou achar que é isso mesmo e não tem nada que possa ser feito diante disso. Mas que a gente possa se apropriar da nossa história, que a gente possa se acolher e que a gente possa entender que muitas vezes a gente não pode mudar a realidade e a gente não pode mudar o que passou, mas a gente pode modificar como vai ser daqui para frente, de acordo com o que a gente acredita, de acordo com os nossos valores, ter ações mais coerentes com o que a gente quer ou que nos aproximem mais das coisas que a gente acredita. Ressignificar as dores do passado é importante para continuar escrevendo as páginas desse livro gigante. É importantíssimo. Que a gente não termina nunca de escrever, pois Larissa. É a vida, né? A gente está sempre escrevendo. Então, muitas vezes a gente não consegue mudar o que a gente passou. O que a gente passou é um fato. Mas daqui em diante, a gente pode ter comportamentos que aproximem a gente do que a gente entende como felicidade, né? Então, acho que isso por si, assim, já é um grande ensinamento. E isso vem da terapia de aceitação e compromisso. Então, eu aceito aquilo que eu não posso mudar e me comprometo com ações baseadas em valores. E estou pronta para seguir em frente. Estou pronta para seguir com tudo isso que vivi, com tudo isso que passei, mas fazendo a faxina e vamos seguir em frente. É tipo isso. Aquela pergunta, né? A gente gosta de perguntar isso para as psicólogas. Qual é aquela pergunta que, na sua opinião, toda mulher deveria fazer uma vez na vida? Pelo que ou por que eu estou fazendo essa escolha? E aí, essa escolha, o termo essa escolha se refere a qualquer escolha.
que nós venhamos a fazer escolhas sobre a pessoa que vai estar do nosso lado, escolhas sobre as pessoas com quem a gente vai conviver e passar o nosso tempo, escolhas profissionais, escolhas sobre ir e vir. Então, Que lindo. Pelo quê e para quê estou fazendo? Por quê, pelo quê, para quê estou fazendo essa escolha? E quando a gente pensa numa escolha que trouxe para a gente um trauma, uma dor, um processo de violência que a gente não está conseguindo, do qual a gente não está conseguindo sair, acho que fazer essa pergunta é fundamental, é não é? importante, porque pode conter um propósito, mas também de forma ambivalente conter uma dor que vai, assim, vai sendo carregada também, e a pessoa não, assim, aquilo ali fica fazendo parte da história, né? Então, é importante, assim, que a gente vá diminuindo também essa carga, né? Claro, com a ajuda da psicoterapia, dos avanços, né, nessa área, que, aliás, eu acho que é importante colocar isso também, né? Cada vez mais, você fez essa pergunta hoje, assim, eu acho que cada vez mais há uma construção mais concreta, né, sobre essas questões e, enfim, né, a gente poder se questionar. Eu acho que isso é a verdadeira liberdade, né? A gente poder se perguntar. Larissa, terapia é vida mesmo? Isso é conversa de psicóloga? Terapia é vida, terapia é vida. Eu recomendo. Ai, nada, você recomenda. Mas me Recomendo. diga, o que de melhor a psicologia, a terapia pode proporcionar na vida de uma mulher? Olha, a psicoterapia em grupo, né, assim, o contato com outras mulheres é muito bacana, né, grupos de mulheres, para estudar determinados temas, para trabalhar, né, atividades experienciais ali com arte, com conversa, com diálogo, né, muito interessante. E a psicoterapia, né, porque a psicologia realmente é mais amplo, né. A psicoterapia ali individual é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né, de autoinvestigação. Então, isso é maravilhoso, né? A psicologia também próxima da área jurídica, né? Então, aproximando o direito Da clínica aos aos tribunais. pois é, né? Aproximando, né, as leis, né, a Constituição, de experiências que estão acontecendo ali, mas que as pessoas... existem atravessamentos ali, né? Então, como eu dei o exemplo para você, né? Uma pessoa que foi casada durante 50 anos, né? E no momento da vida deseja se divorciar e não tem um apoio financeiro para isso, né? Então, assim, são atravessamentos, né? E a psicologia se aproxima disso e vem como uma facilitação mesmo, né? E, enfim, para o lado organizacional, né? Para atender a mulher também, entendendo questões institucionais, né? Que essa mulher possa passar, dinâmicas, enfim. A Larissa, psicóloga, se realizou profissionalmente. Com certeza, A Larissa, mulher feliz. com certeza. Que bom. Fico Mas feliz. isso não é estático, Muito né? bem. Então, assim, tem a ver com a nutrição, né? Que é feita, né? Ao longo do tempo e que precisa continuar sendo até para sempre. E tá tudo bem. Sentir dor, chorar, sorrir, faz parte do fluxo da Com vida. certeza. Você vê, né? A gente tem 5 emoções básicas. Acho que quem assistiu Divertidamente vai saber. Que a gente tem Nojinho. nojinho, tristeza, raiva, Ansiedade. ansiedade, né? Medo, né? E alegria. 5 emoções básicas. Pô, a gente tem 5 emoções básicas, só uma é agradável? Só uma é agradável. Então, é importante pensar que sentir faz parte da vida, né? A vida acontecendo, né? E a alegria, ela tem essa função de equilibrar tudo. Então, uma vida sem alegria, provavelmente a gente vai estar ali num campo, assim, mais... sentindo coisas mais desagradáveis. É possível cultivar mais alegria na vida da gente? Com certeza. Com hábitos, né? Então, fazer coisas que você gosta, ter momentos de descanso, de relaxamento, de autorreflexão, né? Como esses que a gente abordou, né? Larissa, amei conversar com você, mas meu editor já está olhando para o relógio, porque eu já sempre passo do tempo, vivo levando puxão de orelha. Mas me diga uma coisa, algo faltou para ser dito? Olha aqui para essa câmera, deixa teu recado para as mulheres.
O que faltou para ser dito? Uhum. Se não faltou nada para ser dito, qual a mensagem você daria hoje para as mulheres que vivem processos de violência, que possa estimulá-las a sair da violência? Mulher, procure ajuda. Eu sei que nesse momento você pode estar se sentindo só, sentindo que não existem caminhos para você, ou que fazer um processo de terapia invariavelmente vai levar a um lugar que você não quer estar. Seja porque não há condições financeiras, seja porque não há, né, nenhum pensamento de que isso é possível, mas existem muitos caminhos, né? A boa terapia não é aquela que vai te levar especificamente para um lugar que já existe, né, de forma pronta, mas que vai te ajudar a refletir sobre as tuas dores e vai te ajudar a organizar os teus pensamentos. Né? Procure informação nas redes sociais, use, né, ferramentas de pesquisa como formas de você realmente entender, né, o fenômeno da violência em sites onde se publicam pesquisas, né? Então vai lá, pode ser no Google Acadêmico, né? Pesquisa lá, vê alguns dados, né, da sua região, de onde você mora, pesquisas que estão sendo realizadas, leia sobre o assunto, tem vários livros publicados, tem o livro Quando a Família se Transforma, da Clínica aos Tribunais, vou falar um pouquinho. Sim, divulga o livro. Esse livro está disponível na Amazon e também na Literary Books, que foi a editora que publicou o livro, tá? Então vocês podem adquirir o livro por lá ou comigo também. E aqui tem vários assuntos, né, nesse livro sobre questões associadas a situações domésticas, né, familiares, e tem um capítulo que eu escrevi aqui também sobre violência de gênero, então acho que vocês podem se beneficiar. Então a família se transforma mesmo. A família se transforma. Sempre. Deixa a tua rede social, Larissa, telefone para contato se você assim desejar. Deixa teu canal do YouTube, que eu sei que você tem um canal no YouTube. Sim. Vamos lá, você manda. Bom, então meu Instagram é @LarissaCostaPsicóloga. O meu WhatsApp eu falo o número, né? 998347812, DDD 81, né? Aqui de Pernambuco. E eu tenho sim um canal no YouTube, muito embora tá assim, né? Preciso colocar mais coisas lá, né? Vamos lá, vamos movimentar esse negócio. E é isso. E pelo Instagram é onde, assim, eu vou ter mais, vocês vão conseguir encontrar mais conteúdos lá, porque eu tô sempre postando, sempre me comunicando com vocês. É isso aí. Larissa, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu posso dizer que sua experiência, sua técnica, seu conhecimento, você é uma mulher estudiosa, a gente está vendo isso nos seus olhinhos. Tudo isso acrescentou muito na vida de nossas mulheres hoje e foi um presente para mim também. Que bom. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E aí, gostaram do bate-papo de hoje? Eu tenho certeza que as contribuições, tudo que foi partilhado aqui vai fazer a diferença ou na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Então já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda para todo mundo que você quiser. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.